bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo essa aula. Vamos dar continuidade às aulas do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Aula de matemática do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais. Aula número 10 do 2º bimestre. O tema da aula é dividido em dois temas, né? O primeiro tema é do Matific, ou Matific, e o segundo parte é lá no livro do estudante, 4 exercícios sobre revisão de Teorema de Pitágoras. Dando início, então, à abertura. Você revisará conceitos relacionados ao que nessa aula? Reconhecer as características do triângulo retângulo, resolver problemas aplicando o Teorema de Pitágoras. Então, já fizemos a abertura, agora vamos para o Matific. Então, como de praxe, já de sempre, né, fala assim que é para você conferir as recomendações, praticar, até entender bem. Repetir o jogo quantas vezes for necessário, né, de preferência até conseguir 5 estrelas. Resolva no seu caderno o raciocínio, organize o seu raciocínio passo a passo. Quando terminar, né, releia o que você fez e quando se encontrar com seus colegas, comente como que vocês conseguiram resolver. Então, atividade 1, do Matific, resolva uma série de problemas de área resultando em uma prova do Teorema de Pitágoras. Então, o joguinho do Matific aqui vai explicar como é verdadeira o Teorema de Pitágoras. Então, vamos ver o passo a passo aqui. Sabemos que o Teorema de Pitágoras é igual, né, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da sua hipotenusa. Só que a gente acostumado a fórmula com a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, certo? Mas lembrando que as letras também variam de acordo com o método da apostila de quem está aplicando. Sempre quem está sozinho é a hipotenusa, que ao quadrado é igual à soma dos catetos, do quadrado dos catetos. É verdadeiro para os comprimentos dos lados de um triângulo retângulo. Lembrando que o Teorema de Pitágoras só funciona para o triângulo retângulo. Mas vamos ver por que ele é sempre verdade. Porque isso é uma verdade, né? Então aqui, primeiro, considere, eu bati os prints aqui e já coloquei no material, no PowerPoint aqui para eu poder rabiscar em cima para explicar. Então lá, considere um triângulo retângulo genérico, com catetos. O que é catetos? São os lados que são ligados pelo ângulo de 90 graus, tá? E são os lados menores. O maior lado a gente chama de hipotenusa. Catetos, comprimento A e B. Na apostila a gente está aprendendo que a hipotenusa era o A e os catetos era B e C, tá? Mas fique bem claro, a letra pode mudar de apostila para apostila. Então aqui, os catetos são o A e o B, que eles estão ligados a 90 graus, e a hipotenusa pela letra C. Lembrando que a hipotenusa, além de ser o maior lado do triângulo, é aquele que ficou oposto a 90 graus. Ele não está ligado a 90 graus, tá bom? Então vamos lá. Qual das seguintes expressões representa a medida do ângulo A? Ai meu Deus, ele quer descobrir o valor da medida do ângulo A. Eu sei que a soma, o triângulo retângulo, qualquer triângulo, na verdade, a soma de todos os ângulos do triângulo retângulo, de um triângulo, é 180 graus. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho o A, que eu estou procurando, mais o X, que eu não sei quanto vale, mais esse ângulo aqui eu conheço. Esse aqui vale quantos? 90 graus. Tudo isso é igual a 180 graus, tá? Então, eu quero descobrir o valor do ângulo A. Vou deixar o A sozinho. Então, A igual, o 180 já está lá, certo? Vou passar esse 90 que está positivo para lá, negativo. E o X que está positivo vai para lá também, negativo. Então, aqui fica o ângulo A igual 180 menos 90, dá 90 graus. Menos o valor de X. Então, se esse X for 1, o A vale 89. Se esse X for 10, o A vai valer 80. Então, esse é o valor do ângulo A. O 90 menos o X. Então, a alternativa correta, 90 menos X. Dando continuidade, próximo passo.
Agora que nós fizemos isso, vamos para o próximo aqui, ó. Se fizermos duas cópias do triângulo e organizá-las conforme mostra abaixo, qual é a medida do ângulo indicado? Então, ele fala duas cópias, não, fazer uma cópia a mais, né? E colocar essas duas, a original mais a cópia junto aqui. Qual é a medida desse ângulo laranja? Pensa comigo. Aqui vale x. Esse ângulo aqui, o x, está aqui, ó, mesmo tamanho. O ângulo 90 graus está aqui. Então, qual é o tamanho desse ângulo aqui? É o mesmo desse, que nós acabamos de resolver, que é o 90 menos x. E eu sei que a soma dos três ângulos de um triângulo dá 180 graus. Então, o que acontece? Eu vou pegar aqui assim, ó, e vou ter desculpa, falei errado. Juntando esses ângulos aqui, vai dar 180 graus, né? Porque ele formou um ângulo raso, certo? Então vai ser o quê? Essa parte de baixo, que eu pintei de vermelho agora, que vale 90 menos x, 90 menos x, mais o valor que eu estou procurando, que eu vou deixar como interrogação mesmo, mais x, tudo isso igual a 180. Então eu vou passar os valores que eu conheço, eu quero descobrir essa interrogação. Então vai ficar menos x mais quem eu estou procurando, mais x igual a 180. Esse 90 está positivo, vai para lá, negativo. Então fica menos x mais o valor que eu estou procurando, mais x igual 180 menos 90, 90. Agora, vou juntar esses dois que são semelhantes. Menos x com mais x, um mata o outro. Então ficou, o valor que eu estou procurando é igual a 90 graus. Ah, olha lá, fez sentido. O valor que eu estou procurando é igual a 90 graus. Então esse valor laranja que eu estou procurando é de 90 graus. Tá? Lá. Próximo passo, agora ele fala assim, se adicionarmos mais duas cópias, podemos formar um quadrado. Reparou ali o procedimento? Ele formou um quadrado. Aí o próximo, agora vem a pergunta. Qual é a área dos quatro triângulos juntos? Vindo aqui para a gente poder fazer os cálculos. Então vamos lá. A área de um triângulo é igual sempre quem? A base vezes a sua altura dividido por 2. Então eu vou pegar esse triângulo que é o original aqui, que todos os outros são cópia dele, né? Então a área desse triângulo original aqui é a base. Qual é a base? É a letra A. Então a área do triângulo é igual. A área é a A vezes a base. Quem é a base? É o B. Depois divido por 2, porque ela é metade de um retângulo, né? De um triângulo retângulo. Então essa é a fórmula. Mas eu tenho só um triângulo? Não, eu tenho 4. E ele quer falar a área dos 4 triângulos juntos. Eu posso somar A vezes B dividido por 2, mais A vezes B dividido por 2, mais A vezes B dividido por 2, mais A vezes B dividido por 2. Ou posso fazer assim, 4 vezes o A dividido por B, A vezes B dividido por 2. E aí eu tenho o quê? 4 inteiros vezes aquilo. Multiplicação de frações. Multiplico de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. 4 vezes A vezes B, 4AB. Dividido, 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes quem? AB. Então a alternativa correta, 2AB. Tranquilo? Então lá, 2AB. Próximo. A área de 4 triângulos, 2AB. A área dos 4 triângulos é 2AB. Ele fala agora assim, escreva uma expressão que represente a área do quadrado interno. Cadê o quadrado interno? Esse laranja aqui. Qual é o lado dele? É C. E o outro lado dele é C. Então a área não é C vezes C, ou seja, C ao quadrado. Então a área do quadrado interno, laranja, é a letra C, que é a hipotenusa, ao quadrado. Tranquilo? Dando continuidade, agora ele fala o seguinte, qual das seguintes expressões representa a área do quadrado maior? Selecione tudo que se aplica. Então vamos lá, preparei já o PowerPoint para poder riscar em cima. Então a gente sabe que a área dos 4 triângulos pequenininhos aqui
né, dos 4 triângulos menores aqui, é 2 vezes A vezes B. E a área do triângulo grandão do meio aqui, o médio interno, é C ao quadrado. A área do quadradão grandão é a soma dos 4 pequenininhos e mais o interno. Então fica 2AB, 2 vezes A mais B, 2 vezes A vezes B, mais o quadrado interno, que é C ao quadrado. Ah, então é essa aqui. Mas é só ela? Quando a gente tem quadradinho no Matifica, a gente sabe que é mais de um, né? Ah, professor, mas eu não tenho noção. Tem sim, vamos prestar atenção. A área do quadrado não é lado vezes lado? Qual o tamanho desse lado? B mais A. Qual o tamanho desse lado? B mais A. Então fica A mais B, B mais A, tanto faz, né? Vezes um lado, vezes o ele mesmo. Então vamos fazer a distributiva? A vezes A ao quadrado. A vezes B, mais vezes mais dá mais. A vezes B dá AB, na ordem alfabética. Mais vezes mais, aqui do segundo vezes o primeiro, dá mais. B vezes A dá B vezes A, ou, em ordem alfabética, A vezes B. Mais vezes mais, mais. B vezes B, B ao quadrado. Agora, eu posso juntar esses dois aqui. Fica A ao quadrado, A vezes B mais A vezes B, 2 vezes A vezes o B, mais B ao quadrado. Eu falo, mas professor, isso não ajudou em nada. É, verdade. Né? Acabei fazendo, ele pediu, eu fiz. Só que não tem essa expressão. Mas eu posso perceber o seguinte também, que se eu somar o A mais o B, e somar o A mais o B, eu vou ter A mais o B elevado ao quadrado, que é vezes ele mesmo. Então, aqui, os dois lados vezes ele mesmo. Se eu fizer a distributiva, eu chego nisso daqui, tá? Então, se tivesse essa alternativa, estaria correta também. Não tem, então vou marcar só essas duas que estão falando aqui. Esse e esse, certo? Continuando. Agora ele fala assim, agora ele fala, ó, qual das seguintes opções é equivalente a A mais B ao quadrado? Então, eu fazendo A mais B ao quadrado, né, vai dar isso daqui, certo? Que seria isso aqui então, ó. Tá? Vou fazer de novo. Então, vai fazer o quê? A mais B ao quadrado é A mais B vezes ele mesmo. Aí faz primeiro vezes primeiro, A ao quadrado. Primeiro vezes segundo, A vezes B, AB. Mas é positivo, porque mais vezes mais dá mais. Agora, segundo vezes o primeiro, mais vezes mais dá mais. B vezes A, AB, mesma coisa que B vezes A, tá? Mais vezes mais, B vezes B, B ao quadrado. Eu tenho 2 vezes o AB. Então, eu faço 2 vezes AB, mais B ao quadrado, mais A ao quadrado. Então, a alternativa correta é essa terceira aqui, né? Agora, veja o que ele vai concluir para a gente. As duas expressões para a área do quadrado garantem que devem ser iguais. Então, A ao quadrado mais 2 vezes o AB mais B ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes o AB mais C ao quadrado. Simplificando isso, diz algo sobre a relação entre o comprimento dos lados de cada triângulo retângulo, que é o quê? Que a soma dos quadrados dos catetos é igual à hipotenusa ao quadrado. Tranquilo? Chegamos ao fim do Matifique. Agora vamos para o restante da apostila. Então, lá na aula 10 da apostila, revisão sobre Teorema de Pitágoras. Consolide a sua compreensão dos conceitos envolvendo uma ou mais das atividades indicadas para essa aula no caderno do estudante. Então, vamos fazer todas, né? Não vamos fazer uma ou mais, não. Vamos fazer todas. Então lá, pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou ou não. 1. Observe o triângulo retângulo a seguir. Com medidas dadas em centímetros, determine o valor de x. Professor, isso aqui é o triplo pitagórico. Não, não vamos usar o triplo pitagórico hoje. A gente vai consolidar
Teorema de Pitágoras. Como que é mesmo? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? Então, observando aqui, eu vejo que os catetos são os que estão ligados ao ângulo de 90 graus. Eu tenho x e 60. E a hipotenusa é o maior lado. Então fica o quê? Hipotenusa ao quadrado é 100 ao quadrado é igual. Os catetos, um é x ao quadrado, é que eu estou procurando, mais o outro cateto, que é 60 ao quadrado. Então vamos resolver. 100 vezes 100 dá o quê? Dá 10.000. Igual x ao quadrado, continua sendo x ao quadrado. Mais 60 vezes 60 dá 3.600. Agora eu vou inverter aqui porque eu gosto de trabalhar com o que eu não conheço do lado esquerdo. X ao quadrado mais 3.600 é igual a 10.000. Então x ao quadrado é igual a 10.000. Esse 3.600 estava positivo, vai para o outro lado negativo. X ao quadrado é igual a 10.000 menos 3.600. Não consegue fazer cabeça? Bota a conta. Então vamos lá. 0 que tira 0, 0. 0 que tira 0, 0. 0 que tira 6 não dá. Empresta o vizinho, não tem também. Empresta lá da dezena de milhar. Fica 0 aqui. Aqui fica 10, empresta, fica 9. Aqui fica 10. 10 que tira 6, 4. 9 que tira 3, 6. Então deu 6.400. X ao quadrado é igual a raiz quadrada. Contrário de potência, radiciação. Se o expoente era 2, a raiz é de índice 2, raiz quadrada de 6.400. E 6.400 é a mesma coisa que 64 vezes 100. Então eu posso achar raiz quadrada de 64 vezes raiz quadrada de 100. Quem é elevado, quem vezes ele mesmo dá 64? É o 8 vezes. Quem vezes ele mesmo dá 100? É o 10. E 8 vezes 10 dá 80. E se você fizer 80 vezes 80, vai dar 6.400. Então a alternativa correta aqui, letra D, 80 centímetros. Tranquilo? Vamos dar continuidade então. Atividade 2. Pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou ou não. Então vamos lá. Após uma tempestade com ventos muito fortes, um marceneiro foi chamado para consertar um portão de entrada de uma casa. Para resolver o problema, decidiu colocar uma trave de madeira fixada na diagonal, né? Não sei se já ouviram falar, mas quando tem alguma coisa que está bambeando, né, que eles falam assim, se você formar um triângulo, o triângulo é as formas geométricas mais resistentes que existem, né? Então ela vai parar de ficar frouxo, né, o portão, o retângulo ou o quadrado. Continuando. Então ele decidiu colocar uma trave de madeira fixada na diagonal do portão retangular, conforme indicado na figura abaixo. Com base nessas informações, qual é o comprimento da trave que o marceneiro foi colocado, né? Então repare que a trave é essa daqui, que eu pintei de vermelho bem forte agora, e ela forma triângulos retângulos, né? Forma 2 triângulos retângulos. Então eu vou analisar 3,2 metros, aqui tem o ângulo de 90 graus. E o outro lado, a altura de 2,4 metros. Então meus catetos é de 2,4 e 3,2. A diagonal é minha hipotenusa. Então usando a fórmula, hipotenusa ao quadrado igual um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Resolvendo aqui então, a hipotenusa que eu estou procurando, hipotenusa ao quadrado é igual um cateto, tanto faz quem é primeiro, 2,4 ao quadrado, mais o outro cateto, 3,2 ao quadrado. Resolvendo, fica hipotenusa ao quadrado igual 2,4 ao quadrado, tem que montar a conta, 2,4 vezes 2,4. 4 vezes 4, 16, 5, 6, sobe 1. 4 vezes 2, 8, com mais 1, 9.
Matei o 4, vai com Deus. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Soma tudo. 6. 9 com 8, 17. Fica o 7, sobe 1. 1 com mais 4, 5. Devolve as duas casas que tem depois da vírgula. Então, uma casa em cima, uma casa embaixo, tem duas casas. Então, deu 5,76. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a 5,76 mais... Agora, o 3,2 ao quadrado seria 3,2 vezes ele mesmo. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Matou o 2, vai com Deus, agora vamos para o próximo. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Soma tudo. 4. 12 foi 1, 10. 1024? Não, tem duas casas depois da vírgula. Uma em cima, uma embaixo. Devolve as duas casinhas. Então, deu 10 inteiros e 24 centésimos. Hipotenusa ao quadrado é igual. Agora eu venho fazer aqui. Vou somar esses dois resultados. Então, 5... Opa, vou somar pela de cá. Tanto faz a ordem, né? 10,24 mais 5,76. 4 mais 6, 10, fica o 0, sobe 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 7, 10, fica o 0, sobe 1. Vírgula embaixo de vírgula. 0 mais 1 mais 5, 6. 1 mais ninguém, 1. Deu 16 inteiros. Agora, a hipotenusa ao quadrado dá 16. Eu não quero saber hipotenusa ao quadrado. Eu quero saber só um lado dela, né? Não quero fazer o lado dela vezes ela mesmo, né? Então, o que é o contrário da potência? Raiz. Raiz. Se o índice era 2, a raiz vai ser de índice 2. Se o expoente era 2, a raiz é de índice 2, ou seja, raiz quadrada de 16. Que em vezes ele mesmo dá 16, né? É o 4. Alternativa correta, letra C. Tranquilo? Vamos dar continuidade. Atividade 3. Pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou ou não. A altura relativa à hipotenusa divide o triângulo retângulo ABC em dois outros triângulos, conforme mostrado na figura abaixo. Então aqui, a altura relativa é isso daqui em relação à hipotenusa. Lembrando que a hipotenusa é aquele lado que está oposto do 90 graus do triângulo retângulo, tá? Então aqui é a hipotenusa e aqui é a altura dela, tá bom? E aí nós temos alguns valores. O AD é esse ponto que liga o A até o D, vale 4 centímetros. O A até o C vale 10,25. Opa, esse daqui, 10,25, é a hipotenusa. Tá, mas eu tenho que somar a hipotenusa, que eu já conheço, com a altura desse triângulo. Ah, vou fazer pitágoras. Mas eu não conheço esse cateto, então não vai adiantar, né? Então o que acontece aqui? Eu tenho que descobrir o tamanho da altura relativa. Ah, lembrei, lá nas aulas anteriores nós descobrimos que a altura relativa ao quadrado é igual à multiplicação das projeções ortogonais dos catetos, que seria essa parte de baixo aqui vezes essa outra parte aqui. Ah, mas eu não conheço essa outra parte aqui, mas eu consigo descobrir, porque se a soma dos dois dá 10,25, essa parte é só eu fazer 10,25 menos os 4 inteiros. 5 que tira 0 dá 5. 2 que tira 0 dá 2. 10 que tira 4 dá 6. Então essa parte aqui vale 6,25. Ah, agora eu consigo. É só multiplicar o 4 vezes 4, 6,25. Então 4 vezes 6,25, eu descubro o valor da hipotenusa ao quadrado. A hipotenusa não, a altura ao quadrado. Então vamos lá. 6,25 vezes o 4. 4 vezes 5, 20. Fica o 0, sobe 2.
4 vezes 2, 8, com mais 2 subiu, 8, 9, 10, fica o 0, sobe o 1. 4 vezes 6, 24, com mais 1 que subiu, 25. Duas casas depois da vírgula, devolvi. Então, a altura ali é a altura ao quadrado dá 25, mas não quero saber a altura ao quadrado, que é o contrário da potência, raiz. Qual o expoente era 2, então fica raiz quadrada de 25. Ah, então ficou fácil, a altura é 5, então eu descobri a altura. Agora ele quer que eu veja o valor da soma da altura mais a hipotenusa, que é o A aqui, né? É isso mesmo? Não, o A está aqui, ó. Desculpa, vamos lá. O A está aqui. Então eu tenho que descobrir qual o valor do A. E ali eu tenho uma outra hipotenusa, né? Então vai ser o quê? Mais um triângulo retângulo. Tem mais uma forma de resolver, mas eu já achei o A. Ou a altura. Agora eu vou achar aquele A. Então, A, que é minha hipotenusa daquele triângulo que eu estou riscando agora aqui, é igual. A ao quadrado é igual. Um cateto que vale 5 ao quadrado, mais o outro cateto que vale 6,25 ao quadrado. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual 25 mais, agora 6,25 vezes ele mesmo. 5 vezes 5, 25, fica o 5, sobe o 2. 5 vezes 2, 10, com mais 2, 12, foi o 1. 5 vezes 6, 30, com mais 1, 31. Matei o 5, vai com Deus. Agora 2 vezes 5, 10, fica o 0, sobe o 1. 2 vezes 2, 4, com mais 1 subiu 5. 2 vezes 6, 12. Agora, já está mais outro aqui que já foi. Agora eu vou fazer 6 vezes todo mundo lá. 6 vezes 5, 30, fica o 0, sobe o 3. 6 vezes 2, 12, com mais 3, 15, foi o 1. 6 vezes 6, 36, com mais 1, 37. Somando tudo, 5, 2, 6, aí aqui tem 8, 9, 10, foi 1. 1 com mais 1, 2, com mais 7, 9, 39. Eu tenho 4 casas depois da vírgula. Então deu aproximadamente 39. Vou arredondar já para 39, tá bom? É aproximadamente. Então, hipotenusa ao quadrado é igual 25 mais 39. Então, 25 mais 39, 14 foi 1, 64. Então, hipotenusa ao quadrado, tudo agora eu tenho que falar aproximadamente, porque eu já arredondei o 39, né? Então, é aproximadamente. Então, a hipotenusa é aproximadamente raiz quadrada de 64. Então, a hipotenusa é aproximadamente 8. Então, esse lado tem aproximadamente 8. Resolvendo agora aqui, ele pede para eu pegar o H, que é 5, mais o A, que vale aproximadamente 8. Então, a minha resposta vai ser aproximadamente. 5 mais 8, 13. Então, o valor aproximado de H mais A é 13. Bem engenhoso essa questão, hein? Então, vamos lá. Dando continuidade. Atividade 4. Pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou. Então vamos lá? Durante uma organização de um campeonato de skate em uma escola, foram construídas 2 rampas de acesso ao palco, ambas em formatos de triângulos retângulos semelhantes. Então, a rampa menor possui uma base de 1,5 metros. Eu vou modelar aqui o desenho para poder entender. E uma altura de 1,2 metros. De 1,2 metros de altura. Tá? E isso é um triângulo retângulo, certo? A rampa maior possui uma base de 3,75 metros. Determine aproximadamente o comprimento
da rampa maior em metros. Nossa, então ele não quer saber a altura, ele quer saber o comprimento da rampa maior em metros. Ah, então o que eu vou fazer? Eu vou descobrir primeiro o tamanho da rampa maior aqui, aí eu vou ter as três, da rampa menor, eu tenho as três medidas, daí eu uso o teorema de Thales para descobrir a altura aqui, tá? Já que ela tem, são triângulos semelhantes, são rampas semelhantes, né? Então vamos lá, aqui a gente tem como uma hipotenusa, então fica hipotenusa ao quadrado é igual a 1,2 ao quadrado mais 1,5 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado igual 1,2 ao quadrado. Se fosse 12 ao quadrado, dava 144. Como eu tenho duas casas para voltar, né? Porque uma casa vezes expoente 2 dá 1,44. Agora, 15 ao quadrado dá 225. Como eu tenho uma casa depois da vírgula, vezes 2, porque multiplicou uma casa vezes uma casa, volta aqui. Então, hipotenusa ao quadrado é igual, vamos somar esses dois resultados. 1,44 mais, se você duvidou desses valores, multiplica 1,2 vezes 1,2 e depois multiplica 1,5 vezes 1,5. Somando aqui, continuando, 2,25. Somando tudo, 4 mais 5, 9. 4 mais 2, 6. 1 mais 2, 3. Então deu 3,69. Então, hipotenusa é igual a raiz quadrada. Hipotenusa ao quadrado é igual a 3,69. Resolvendo, só para provar, então, vamos fazer isso na calculadora, ó. 1,2 vezes 1,2 igual a 1,44. 1,5 vezes 1,5 igual 2,25. Somando com 1,44, deu 3,69. E ao tirar essa raiz, quanto que vai dar? Não vai dar um resultado exato, né? Vai dar aproximadamente 1,92, certo? Então aqui vai dar aproximadamente 1,92. Agora, fazendo o teorema de Thales, eu tenho o seguinte, que 1,5 está para 3,75, assim como 1,92 está para 3,70, para x, que é o valor que eu procuro. Cruza e multiplica, fica 1,5 vezes o x igual a 3,75 vezes 1,92, né? Como eu estou arredondando, vou arredondar aqui para 2. Vamos ver se vai dar certo, né? Estou fazendo aproximadamente. Porque mas 2 fica muito longe, então eu vou por 1,92 mesmo. Então vamos lá, 1,5 vezes o x é igual, vou fazer aquela conta, 3,75 vezes 1,92. 2 vezes 5, 10, foi 1. 2 vezes 7, 14, com mais 1, 15, fica o 5, sobe 1. 2 vezes 3, 6, com mais 1, 7. Pronto, agora já matei o 2, certo? Nossa senhora, não era para pagar tudo, já matei o 2, coloca o sinalzinho de mais. 9 vezes 5, 45, fica o 5, sobe o 4. 9 vezes 7, 63, com mais 4, 63, 64, 65, 66, 67, fica o 7, sobe o 6. 9 vezes 3, 27, com mais 6, 27, 28, 29, 31, 32, 33. Agora, esse 9 também já foi. Agora eu vou fazer o 1. 1 vezes qualquer coisa é ele mesmo. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 3, 3. Soma tudo. 0, 10 foi 1. 14, 15. Não, 14 com mais 1, 15. Com mais 5, 20. Fica o 0, sobe o 2. 10 com mais 2, 12. Sobe o 1. 72. Aí eu tenho 4 casas depois da vírgula. 2 em cima, 2 embaixo. Devolvo essas 4. Deu de 7,2.
Então, aqui ficou 1,5 vezes o x igual a 7,2. Agora, eu quero descobrir um x só. Então, x igual a 7,2. Esse 1,5 está multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 7,2 dividido por 1,5. Então, fazendo essa divisão, certo? As casas já são iguais. Se eu multiplicar por 10, os 2, fica 72 dividido por 15, que dá o mesmo resultado. Então, quem vezes 15 chega perto do 72 sem passar? 4 vezes 5 dá 20 e sobe o 2. 4 vezes 1, 4, com mais 2 que subiu, 6. 2 que tira 0, 2. 7 que tira 6, 1. Sobrou 12. E aí eu cheguei na vírgula aqui. E aí entra nos casos decimais. Aí quando eu chego na vírgula, eu desço um dos zeros que eu tenho lá. Aí desceu o 0. Quem vezes 15 chega perto do 120? Pensa comigo. Se eu sei que é 4, alguma coisa, não pode ser 3,5, nem 3,0 e nem 1,5. Então ou é 0 ou é 8. Vou tentar o 8 para ver. 8 vezes 5, 40, fica o 0 sobre o 4. 8 vezes 1, 8 com mais 4, 12. E aí? 0 que tira 0, 0. 2 que tira 2, 0. 1 que tira 1, 0. Então, quantos que deu? Aproximadamente 4,8 metros de comprimento. Certo? Se você gostou da aula no geral, não deixou o like, deixa o like e se inscreva no canal. Muito obrigado. Chegamos ao fim de mais uma aula do material digital da Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo. Até a próxima. Tchau, tchau.